James, você tocou num ponto aí, né? Você falou dessa preocupação nessa questão dessa, né, tríplice aliança entre China, Arábia Saudita e Rússia, nesse fortalecimento, já pegando, né, toda essa, né, explicação aqui do Vandi, que eu já faço agora um outro ponto, né? E como vocês enxergam uma reaproximação de Estados Unidos e Venezuela? Como já foi sinalizado há alguns meses atrás, inclusive até acho que líderes da Venezuela, autoridades da Venezuela chegaram a ir aos Estados Unidos, se eu não me engano, né, acho que foi na época da Chevron ali, que teve, né, foi acho que outubro ou setembro do ano passado, essa possibilidade da Venezuela, que tem a maior reserva, não é a maior produtora, mas tem a maior reserva de petróleo, suprir de repente, né, uma cadeia ali de necessidade dos Estados Unidos. Como que vocês enxergam, né, deste outro lado, né? Os Estados Unidos não, por uma questão aqui geopolítica, eu não quero subir meu preço, por uma questão econômica, eu não quero subir meu preço, de repente eu posso voltar a fazer parceria ali com a Venezuela. Quais são os pontos negativos dessa situação, só levantando a possibilidade que já aconteceu há meses atrás, né, ainda tem as sanções, mas a gente sabe que eles voltaram a se conversar pelo menos. E aí, James? Bom, apesar de ter filosofias políticas e econômicas totalmente diferentes com os venezuelanos, assim, se a gente tem uma relação, uma amizade de conveniência com a Arábia Saudita, assim, seria muito mais fácil fazer isso com a Venezuela, porque assim, temos muitas diferenças políticas e filosofias econômicas, mas mesmo assim, eu acho que somos mais próximos do que com a Arábia Saudita. Seria um sonho meu se os Estados Unidos, finalmente, depois de décadas de se afastar da América Latina, voltar para focar no seu próprio lado do mundo, assim como Ronald Reagan fez. A doutrina do Reagan foi, bom, a gente não consegue controlar o que aconteceu em Cuba, mas pelo menos a gente pode ficar muito próximos aos nossos amigos na América Latina. E há décadas que, começando com a família Bush, que eles olharam para o meio Oriente e esqueceram da América Latina. Então, eu acho que assim, a única saída dessa aliança entre imagina, o senador John McCain disse que a Rússia não é um país, é um posto de gasolina acima, se imitando a ser um país, que nem a Arábia Saudita. E a China, que precisa de petróleo, precisa ter essa aliança, porque a força militar, a força que ela tem econômica no mundo, ela pode trocar com esses dois postos de gasolina, a Rússia e a Arábia Saudita, para melhorar suas condições, porque ela não tem petróleo. Então, dado que a Venezuela se mostra um pouquinho mais flexível, eu acho que seria sensacional se a administração do Biden se aproximasse cada vez mais com Maduro e cada vez mais em geral, com a Venezuela, porque a resolução, e também com o Brasil, assim, a China está totalmente focado assim, nas terras agrícolas aqui no Brasil, em agregar ativos e bens aqui no Brasil, e meus queridos compatriotas americanos estão longe. Então, seria um sinal excelente assim, se os Estados Unidos e a Venezuela construíssem uma amizade de conveniência que nem nós temos com a Arábia Saudita, e ainda mais se fosse um sinal de que os Estados Unidos está de volta para apoiar seus amigos do mesmo lado do mundo aqui na América Latina. Eu estou no Texas, é meu América Latina.
Só para reforçar, foi em novembro, tá? A data correta, Vandico, eu quero que você comenta, mas só para reforçar que em novembro, então, os Estados Unidos emitiram a autorização, 26 de novembro do ano passado, para permitir que a Chevron retome, então, as operações que estavam limitadas na extração de petróleo lá da Venezuela. Vandico, concorda aí com o James, né, nessa reaproximação, apesar que eu gostei da comparação do James ali, né? Se tem já esse relacionamento com a Arábia Saudita, nada tão muito diferente ali, né, com o Nicolás Maduro. Mas vamos lá, quero saber a sua opinião também, Vandico. Bom, eu concordo com o James violentamente. Eu acho que existe uma oportunidade para uma reformulação das relações entre Estados Unidos e Ocidente, né? Principalmente o hemisfério ocidental. A relação com o Oriente Médio foi, de fato, intensificada durante a época Bush pai e Bush filho, né? As duas gestões presidenciais do Bush filho e a gestão presidencial do Bush pai intensificaram relacionamentos principalmente com o Oriente Médio, principalmente com a Arábia Saudita. Esse relacionamento, como eu me referi anteriormente, é um relacionamento de conveniência. Existem zero convergências em termos de filosofia de vida, política e coisas importantes, né, para o modo americano de ser, aquilo que os americanos acreditam na sua essência. Então, é até agressiva a relação, porque é uma relação muitas vezes interpretada pelo povo americano como altamente hipócrita, né? Porque é um país que fala de democracia e de direitos humanos e nós temos tudo menos isso na Arábia Saudita. Então, pegando o gancho no James aqui, a relação com a Venezuela é muito mais próxima, né? A Venezuela é um país ocidental, é um país que comunga de mesmos valores, apesar de ter um governo socialista, autoritário, etc., a população comunga de mesmos valores, tanto é que existe uma população muito grande de venezuelanos que residem nos Estados Unidos e que trabalham com petróleo, etc. O problema dessa relação, né, existe obviamente um grande ganho nessa relação, só que qualquer tipo de atividade de melhora de produção de petróleo e refinamento é uma atividade de médio a longo prazo, porque nos últimos 20 anos, toda a estrutura de produção de petróleo, desde da estatização por parte do governo venezuelano, e a expulsão das empresas, as empresas americanas e europeias de operação lá, a estrutura física foi sucateada. Então nós estamos falando de tecnologia muito ultrapassada. Para que a gente possa fazer a recomposição dessa estrutura de operação física, né, dentro da Venezuela e poder extrair mais, e poder refinar mais, e poder ter a oportunidade de vender no mercado mundial, existe a necessidade de grandes investimentos. O único país capaz de fazer esse tipo de investimento e fazer isso no médio prazo, de uma maneira eficaz e eficiente, são os Estados Unidos. Então essa relação, ela abre uma porta muito importante de uma reviravolta na política externa americana focada no mesmo hemisfério. Nós já falamos isso diversas vezes. Eu morei e cresci nos Estados Unidos, sempre existia aquela história, vamos retomar essa relação como era nos anos 60, né? Lyndon Johnson, que era um compatriota seu do estado do Texas, sempre fortaleceu essa relação com a América Latina, a Aliança para o Progresso, que começou com o Kennedy, e ela se perdeu por causa de erros na condução da economia e da política por parte dos latino-americanos. Aqui no Brasil e na América Latina, nós acreditamos todos os males que acontecem aqui aos Yankees, ou como dizem os argentinos, aos Yankees, quando a maior parte dos problemas são internos. As nossas opções pela política do caudilho, a nossa opção por não acreditar no mercado livre. Então, tudo isso espantou os americanos daqui, dada as nossas, vamos dizer assim, nossas ações como adolescentes nervosos. Eu acho que existe uma grande oportunidade no momento dessa retomada via Venezuela em função da disfuncionalidade da relação com o Oriente Médio, disfuncionalidade com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, vamos dizer, ela gostaria de ter tudo, menos os Estados Unidos
enchendo a paciência dela, demandando mais abertura, direitos humanos, direito das mulheres e uma série de pontos com relação à democracia, eles não querem isso. Então, uma relação com a China, que faz olhos de mercadores a esse tipo de problema, é muito mais conveniente para a Arábia Saudita. Portanto, retomando uma relação de conveniência, mesmo que não seja de grande amizade, com a Venezuela e posteriormente com o Brasil, existe uma grande oportunidade de explorar o mercado de petróleo no Brasil. Ele é subexplorado em função de algumas anomalias na economia brasileira com relação à Petrobras. É subexplorado. Nós temos uma oportunidade de ter uma relação mais íntima e profícua com os Estados Unidos.